Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso momento de oração, mas antes dos irmãos fazerem seus pedidos e seus agradecimentos, eu vou compartilhar um versículo com os irmãos que me dá muita esperança. Quando a irmã Irene me pediu para fazer este momento, eu fiquei pensando no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Quantas lutas, nós enfrentamos, quantas dificuldades, quantas inseguranças, nós passamos no decorrer da nossa vida. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está o teu coração, mas toda vez que eu me encontro nessa situação, eu lembro deste versículo. E esses momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, eu tenho duas coisas para falar para os irmãos, uma boa e uma ruim. A boa é que ela vai passar, essa luta vai passar, O Senhor nos dará a resposta, o Senhor nos dará o consolo, o Senhor nos dará o que necessitamos para essa situação. O Senhor luta por nós, o Senhor é conosco, Ele não nos abandona, Ele luta por nós e com a gente não está sozinho. Mas a notícia ruim que eu tenho para dar é que não é a última. Haverão outras situações, haverão outras dificuldades, outras situações, outras inseguranças, porque nós não somos daqui. Esse mundo não é nosso. Mas aí eu lembro deste versículo que eu vou ler para os irmãos, e ele me dá muita esperança. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Irmãos, nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor por tudo que a gente tem no nosso coração, todos os anseios, todas as necessidades, tudo o que precisamos, temos que colocar diante do Senhor. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode se distrair de que há um lugar muito melhor sendo preparado para nós. Tudo que a gente está passando aqui, está passando é passageiro, é meio redundante, mas é isso mesmo, é passageiro, vai passar. Mas que a gente possa passar por essas situações, crendo de que o Senhor é por nós e que Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós nos céus. E até mesmo os momentos alegres que a gente passa aqui também, que a gente não venha se distrair. Desejar tanto estar aqui, mais do que estar nos céus com o Senhor. Amém, irmãos? Agora eu dou oportunidade para quem desejar fazer seus pedidos, levante suas mãos que eu vou até o irmão. Quero pedir oração para o irmão que já foi da nossa igreja, o irmão Alexandre Botelho, e sua esposa Isaléia e seu filho Heitor, pela saúde deles. Conversando com a Esther esses dias aí, estão passando por um momento de dificuldade. Eu queria lembrar deles em oração, além de lembrar dos enlutados, Orar pela família do irmão Jusilei, família da irmã Neila, que perderam respectivamente suas mães. Lembrar dos irmãos nossos que não podem vir para o templo por impossibilidade. Quero agradecer pelas bênçãos que Deus tem concedido a mim e a minha família, Agradecer pela minha recuperação, que graças a Deus estou indo bem melhor, E quero pedir pela uma amiga minha lá da atividade que teve internada, graças a Deus ela agora está melhor, mas ela teve derrame, a gente continua pedindo pela vida dela, pelas famílias dela que está cuidando dela, que ela não pode fazer nada, Ela já tem 90 anos e Deus está concedendo que ela está se restabelecendo, E peço pela toda a minha família, meu filho, Joelso, a Josilane, que Deus possa estar abrindo uma porta de trabalho para ela, pela vida dela, Pela saúde dela, minhas netas, e pela nossa igreja, todos os projetos que nós temos, principalmente projeto de oração.
Irmãos, boa noite. Eu quero pedir oração, agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, pedir oração específica para o meu cunhado, irmão da Olívia, já está internado há um mês, aguardando para colocar um marca-passo, e apresentou um problema de rins também, tendo que fazer uma diálise. Que Deus esteja no controle, dando a direção, é a nossa expectativa, né, que ele possa estar passando por esse processo, esteja melhorando. Obrigado. Eu quero agradecer primeiramente por este momento tão maravilhoso de estar mais uma vez na presença do Senhor. Agradecer pela minha saúde, que graças a Deus eu estou passando uma fase maravilhosa. E pedir pelos meus filhos que estão afastados, que isso me deixa entristecida, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, está fazendo e irá fazer, que eu tenho certeza, de melhor. E abençoar os doentes, os enfermos que têm pedido oração. Abençoar esse jovem, que tem que orar muito por eles. E olhar pelos idosos, as criancinhas abandonadas. E por todos aqui na igreja que têm pedido oração. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo cuidado, né, a cada instante. Porque a gente não merece nada, mas Ele tem cuidado da gente todo instante. E pedir pelas famílias, né, da igreja, pela minha tia, que está enlutada, perdeu seu filho ontem. Ele já vinha debilitado, né? E acabou ele falecendo. Então pedir que os irmãos estejam orando por ela, muito sozinha, mora lá em Italva. E pelos missionários, pelos ministérios da igreja, por toda a nossa igreja, pelas nossas famílias, né? Boa noite, irmão. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo livramento, pelas bênçãos. Nós não merecemos tanto que Ele faz por nós. E quero pedir em favor da minha esposa, né, que ela não ia para da igreja, como os irmãos estão vendo, ela tem passado muito mal, tem andado. Então eu quero pedir também pelo meu filho, que a gente passa problema muito sério com ele, faz hemodiálise e tem estado até em depressão, tem sofrimento. E pedir pela igreja, pelas pessoas que estão enfraquecidas, pelo nosso pastor, pelo ministério da igreja, pelos projetos que a igreja tem feito, né? E pelo trabalho da noite, e pelos idosos, pessoas. E nós devemos olhar para o nosso país, né? As cidades, pela violência, que Deus esteja abençoando esse povo. Muito obrigado, irmão. Peço aos irmãos que orem por Augusto, ao meu irmão, que está muito resfriado, não tem nem vindo na igreja, mas Deus sabe por quê. E também agradeço a minha saúde estou restaurando, graças a Deus. E peço também pelos meus parentes, que ainda não são cristãos, alguns que não são cristãos ainda, para que venham enquanto é tempo. Amém. Eu queria pedir oração pela minha mãe, que está passando por uma enfermidade, e vossas orações para que ela melhore. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, pedir pela saúde de Tião, pela salvação da minha casa, e em especial que os irmãos estejam orando pela vida da irmã Josélia. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Muito obrigada porque podemos vir à Tua casa mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nessa hora, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Tantos pedidos que aqui foram feitos, alguns não foram feitos, mas o Senhor conhece os nossos corações. Por isso eu peço a Deus, Espírito Santo de Deus, sonde os nossos corações. Vai, ó Pai, respondendo
tantos questionamentos que têm sido feitos ao Senhor. Vai consolando os corações que precisam ser consolados. Vai transformando, ó Pai, vai orientando. Ó Deus, como precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor a cada momento, ó Pai. Até para falar contigo, eu preciso de Ti, meu Deus. E te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade. Deus bendito. A cada pedido que foi feito, coloco diante do Senhor. Não me recordo todos os nomes, mas todos eles estão perante Ti. E pedimos, ó Deus, por cada família que está enlutada, por cada irmão que está enfermo, por cada situação, ó Deus, de desempregos, de dificuldades, ó Deus, Pai bendito. Haja em cada situação. Haja, ó Pai, em cada necessidade, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, haja nas nossas vidas conforme o Teu querer. E nesta noite, fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir da Tua voz. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Aí, acho que a bateria não está funcionando. Jeremias capítulo 10, irmãos, versículo 6 diz assim: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder do teu nome. Vamos juntos ler? Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder do teu nome. E é esse nome, o nome de Jesus, que é grande, nós vamos cantar, porque ele inspira o nosso louvor e Jesus também responde às nossas orações. Vamos louvá-lo.
irmãos podem se sentar. Antes, irmãos, de nós ouvirmos a nossa irmã Elcia louvando ao Senhor, cadê a irmã Elcia? Isso, já pode ir chegando aqui para frente. Nós vamos introduzir o tema do culto dessa noite. Nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, nós iniciamos uma série de mensagens a respeito do tema do mês da juventude, que é Mude a Sua Mente. Falei certo? Isso. E nessa quarta-feira nós vamos pensar sobre esse tema que está aqui atrás de mim, que os irmãos estão vendo. A sociedade do consumo. A relação de ter versus a relação de usar. E por que nós vamos falar sobre esse tema, irmãos? Porque é um tema muito presente na nossa vida e essa relação com o consumo, ela tem mudado. A gente não vai abordar o aspecto do consumismo, que é uma prática de consumo excessiva, desregrada e desenfreada. Não, a gente vai abordar o comportamento de consumo das pessoas, principalmente das gerações mais novas, e como ela pode afetar a nossa dinâmica relacional dentro da igreja. Como a vida, o pensamento, os planejamentos dos mais novos, da geração Y, que é chamada hoje em dia, tem mudado em relação a algumas coisas e isso pode interferir na relação delas e na forma como elas se relacionam com a igreja. Para ser bem franco, já está interferindo. Onde que eu quero chegar com isso? Rapidamente. O comportamento de consumo é a maneira como a gente se relaciona com o consumo de forma geral. Todo mundo precisa consumir, né? A gente consome bens e serviços, né? A gente vai ao mercado e compra comida, para consumir a comida. E isso faz com que a economia se movimente, né? Quem vende um produto que alguém compra ou revende ou consome. No final, aquele produto, aquele serviço vai ser usado de alguma maneira. Os irmãos mais antigos vão lembrar que no período da inflação, o comportamento de consumo do brasileiro era Qual era? Você recebia o seu salário e qual era a primeira coisa que se fazia com o salário? O pessoal que é da antiga, irmão Carlos Berlindo, que é da época da inflação, da maquininha lá. O que fazia com o salário? Ia para onde? O primeiro lugar que ia? Supermercado. Por quê? A galera mais nova que está do lado de cá não pegou isso não, mas os preços eles mudavam diariamente. Você ia no mercado, tinha uma maquininha de colocar preço, que ela tinha um preço, uma etiquetinha de preço, uma em cima da outra. E às vezes esse preço ele mudava até mesmo 2 vezes, 3 vezes no mesmo dia. Então qual foi a cultura que se criou naquele tempo? Nós precisamos, com o dinheiro que a gente tem, que é desvalorizado, cada dia ele vai se desvalorizando, porque a inflação vai subindo, garantir o básico. O que era o básico? Comida e as contas de casa. Pelo menos comida, despensa cheia, ia dar para passar 1 mês, 2 meses, quanto o salário da pessoa desse para comprar, e aí ela não ia conseguir diminuir o impacto da inflação na vida familiar dela. Era assim que funcionava, não é assim? Estou certinho? Eu nasci em 82, mas peguei o finalzinho disso. Quando chega em 92, 93, acontece uma mudança, que é o quê? O governo federal, o Ministério da Economia, institui ou criam um negócio chamado Plano Real, que faz o quê? Faz a moeda nacional estabilizar. Primeiro, eu não lembro direito, você deve lembrar. Mas eu sei que eram 3 moedas que vão saindo do cruzeiro, do cruzado, elas é o RT, o RV. Isso, é isso aí. E vira o real. E eu lembro quando o real é lançado, quando o real começa, inaugura o real ali, o primeiro dia do real, ele valia mais que o dólar. Hoje você olha, o dólar está R$6, o dólar valia 99 centavos, lembra disso? Você era pequenininho nessa época, usava fralda ainda. Mas o dólar valia 99 centavos real. Se você tinha R$1, era mais que $1. Durou pouco tempo, mas eu lembro que foi assim que começou. Então o real chegou na economia brasileira como uma moeda forte. Forte. Quem tinha muito dinheiro ia para os Estados Unidos, tirava onda lá, viajava. Depois o dólar foi subindo, porque é a moeda que controla o universo, mas isso faz uma coisa muito específica acontecer.
aquela cultura de receber o dinheiro e ir ao mercado, ela vai suavemente deixando de existir. E muda o padrão de consumo do brasileiro. O brasileiro não precisa mais ir ao mercado, as maquininhas de colocar preço elas vão sumindo com o passar do tempo. Muito tempo depois o preço já fica na prateleira, não fica mais no produto. Igual é parecido com hoje. E o brasileiro ele começa a fazer duas coisas básicas. Ele começa a planejar suas compras, ou seja, juntar dinheiro no cofrinho ou comprar financiado. O irmão Carlos Belino ganhou muito dinheiro vendendo financiado lá no banco, não ganhou? Por quê? Os juros eram fixos e as prestações também. Então você ia lá comprar uma geladeira, na época da inflação era impossível. Mas depois, com o plano real, você sabia, essa geladeira custa 2.000, eu vou pagar 3.000, mas eu vou pagar em 20 prestações de 150. Não vai mudar. A moeda traz estabilidade e faz o quê? Muda o padrão do consumo, o comportamento do consumo. O brasileiro passa a planejar mais, guardar dinheiro na poupança, passa a fazer as compras parceladas, consegue melhorar a vida, comprar uma casa, comprar um carrinho financiado, consegue botar os filhos numa escola melhor, porque o dinheiro que ele tem vale exatamente quanto ele tem. As coisas não mudam de preço de um dia para o outro. E aí a gente vai alcançando aqueles objetivos, aqueles sonhos mais, vamos dizer assim, importantes, que antes eram mais difíceis. Isso vai durando. Eu fui criado nesse ambiente. Eu fui criado, e os irmãos também, nesse ambiente. O sonho do brasileiro médio é ter a primeira casa. Mas a partir da nossa geração, irmãos, as gerações para frente, elas já começam a pensar diferente. Eu fiz essa introdução, o pastor Mateus está me olhando ali, porque tem um tempo, eu já estou ultrapassando o tempo. Mas por quê? Para os irmãos entenderem que lá em 1980 e alguma coisa, a inflação interferia diretamente nas nossas decisões de consumo. A partir de 93, já tem bastante tempo, a inflação ela vai ficando para trás, ela praticamente morre, e a estabilidade da moeda ensina a gente que a gente pode consumir de outra forma. A gente passa a guardar dinheiro, quem pode, comprar financiado, melhorar, comprar uma casinha, fazer uma viagem, e etc, etc. E isso vai se perpetuando, a gente consegue comprar, adquirir bens. A geração a partir da gente, para frente, os meninos que têm aí 30, 25, 20, não pensam mais assim, ou a maioria vai estar deixando de pensar assim. A relação de consumo está mudando. Então, por que eu estou falando isso? Porque, via de regra, o que uma pessoa espera ter é o seguinte: a primeira coisa, adquirir uma casa. Segunda coisa, ter um meio de transporte e as coisas que vai tendo, que puder ter e quiser ter, junta o dinheirinho para comprar. Hoje não é assim. O padrão de consumo dos mais novos é usar, não ter. Então, quando você conversa com um jovem, ter uma casa na faixa dos 25, 30 anos não é prioridade. Ele prefere morar num lugar pagando aluguel que vai ser mais acessível, que vai ter uma pracinha, que vai ter uma linha de metrô, que vai dar mais mobilidade, do que comprar uma casa num lugar mais distante e ficar preso àquela prestação. Tem vários dados, eu pesquisei, eu não vou ler todos, porque senão vai demorar muito. Mas, para os irmãos terem ideia, a segunda coisa mais importante para o brasileiro médio é ter um automóvel. Comprava casa e começava a trabalhar para ter um automóvel. Um dado, uma pesquisa feita pelo jornal Estadão, que é um veículo de São Paulo, apontou que no ano passado, os brasileiros nessa faixa de idade de 20 a 35 anos estavam deixando de comprar os seus carros e alguns estavam até vendendo para alugar carros. E esse dado é tão importante que só no ano passado esse mercado teve um crescimento de 56%. Para essas pessoas não é mais importante ter um carro, um automóvel. É importante ter acesso, usar o automóvel. Se ele vai ser meu ou não, não importa. Se eu vou usar o Uber, se eu vou alugar, não importa. Eu quero ter acesso.
Então, os jovens, não é mais prioridade ter uma casa, não é prioridade ter um carro, mas sim ter acesso, usar. E uma outra coisa que me chamou a atenção na minha pesquisa é que nem isso aqui, ó, é mais um bem de propriedade. Uma das coisas que mais cresce no nosso país é o aluguel de telefone celular. Eu nem sabia que existia isso, fiquei sabendo na pesquisa. As pessoas, já existem empresas, e uma dessas empresas, a líder do mercado, ano passado, ela faturou 900% com o serviço de aluguel de telefone. Então a gente percebe, irmãos, um padrão. Eu não quero mais ter, eu quero usar, ter acesso, que é a expressão usada. Seja numa casa, numa moradia, seja num meio de locomoção, de transporte, seja num bem de consumo ou de serviço. E qual que é, nesses 3 elementos que eu pesquisei, o fator comum aos 3? As pessoas preferem pagar um pouquinho mais e não ter que lidar com as burocracias de ser o dono. Então, o dono da casa tem a manutenção, tem um IPTU, tem uma obrinha aqui, uma obrinha ali. Se você paga aluguel, você não tem que lidar com isso. O dono do carro tem que fazer a vistoria, tem que pagar o IPVA, tem que trocar um pneu. Se você paga o aluguel, você não tem que lidar com isso. Quando chega o momento de fazer a revisão do carro, você liga para a empresa e ela te direciona para uma oficina e você espera ficar o serviço pronto. E o celular é a mesma coisa. As pessoas, então, elas preferem ter acesso e usar do que realmente ter a propriedade, criar um vínculo com aquele bem. O que isso tem a ver com a igreja? No segundo momento, para não me estender muito, eu vou lançar a pergunta que compete a nós, para os irmãos pensarem, o pessoal que está aqui também. A gente vai analisar esse comportamento dentro do aspecto da igreja, porque ele já tem interferido muito em algumas relações de pessoas dessa faixa etária com a igreja. Então, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos que estão aqui, que estão em casa, é o que a igreja representa para você? Qual é a importância da igreja na sua vida? Não da igreja geral, a gente vai reduzir o espaço da igreja onde você é membro. Se todo mundo que está aqui é membro da PIB do Bairro São João, vai falar um pouquinho da PIB do Bairro São João. Se tiver alguém que está participando do culto através da transmissão, ou aqui não é membro da igreja, vai falar da igreja onde é membro. O que a igreja representa para você? Agora a gente vai ouvir a irmã Elcia louvando ao Senhor. O hino tem como título A Cidade Santa. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém,
mais um som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte ouvi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte ouvi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgi em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, quem gostaria de começar? O pessoal daqui de trás eu vou intimar. O pessoal aqui da frente eu vou dar oportunidade, se quiserem participar, levante uma de suas mãos. O que a igreja representa para você? Por que é importante ter um vínculo com a igreja? E quando ou de que maneira isso te marcou de alguma forma? Uma Solange já está com o microfone, acho que é o Alan que vai começar então a responder. Ela está fugindo, mas ela tem coisa boa para falar. Ela vai falar também.
Começa você então, Alan. Qual a pergunta, meu amigo? Por que esta igreja é importante para você? A igreja é importante para mim, dentro dessa temática de ter e usar, é perceber que, embora as coisas mudem enquanto a percepção da posse das coisas, a coisa mais importante aqui são as vidas. Eu estava comentando agora com a Solange aqui, essa amplitude que o pastor Mateus dá para os obreiros virem trabalhar aqui. Isso é precioso demais. Como quando o pastor Alex traz a palavra, o pastor Crispim traz a palavra, e em nenhum momento há qualquer tipo de ciúmes de púlpito, não há aqui. Então, aqui, os valores são diferentes. A vida cristã, ela te mostra aqui na igreja, por exemplo, que essa relação de ter e usar, ela fica um pouco para lá dos portões da igreja, o que eu acredito. O convite à vida cristã não é um convite ao minimalismo para você viver com pouco e se contentar com pouco, ou você buscar prosperidade em tudo, mas sim um balanceamento. Você saber, como o apóstolo Paulo, viver com muito e também viver sem nada, e podendo todas as coisas em Cristo que nos fortalece, né? Estava lendo aqui que em Provérbios 14:16 que o inteligente ele busca viver sem dificuldades, né, na vida, e o tolo ele se atropela porque ele não pensa antes de fazer as coisas. O assunto que o senhor trouxe à tona aqui é importante, está em voga. Muita gente abre mão de comprar a sua casa aqui na terra porque as coisas aqui realmente são passageiras. Talvez os jovens não pensam assim, olha, vou deixar a casa para o próximo, para o meu filho, para o meu neto. Não, são mais imediatistas. Aqui na igreja, a gente aprende que tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Então, a igreja é importante na minha vida porque ela me faz perceber que Deus tem um tempo certo para agir as coisas na minha vida, para eu ter, usufruir e viver a vida em Cristo. Amém. Próximo. Rony quer falar? Pode falar de Jesus hoje, viu? Se você quiser, está tranquilo, está liberado. Amém. Som. Hoje eu não vou ser censurado não, né, pastor? Vamos lá. Como o Alan já disse basicamente tudo, né? O que esse tema me faz refletir é aquilo que a Bíblia já me diz, né? Que eu apenas nessa engrenagem, eu sou uma formiguinha. E que nós nessa vida aqui, dentro do reino, somos apenas mordomos. Que tudo que está em nossas mãos, nós estamos só administrando, mas que devemos zelar, né? Porque é de Deus e um dia Ele nos cobrará esse uso, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Nós somos apenas mordomos, não temos nada. Estamos aqui, tudo que temos é dádiva de Deus e que devemos não nos agarrar a essas coisas terrenas, embora elas sejam muito boas, mas que vivamos de acordo com o que a palavra quer, porque tudo que está em nossas mãos hoje, um dia será requerido por Deus e Ele irá cobrar o bom ou o mau uso delas, né? Amém. Isabelle também quer falar. Tenho certeza que você quer falar. Tenho certeza. Você vai contribuir com a gente. Tem muita coisa para contribuir. Qual é a importância da igreja na sua vida? Para mim, representa a minha segunda casa, né? Questão da igreja espiritual. É onde, já ouvi muita gente falar, onde nós recarregamos as nossas baterias. E para mim, representa também um lugar de comunhão. Eu vejo também muito como isso, um lugar de comunhão. Porque a gente também, a nossa vida é um culto a Deus. Então, a gente cultua em casa, a gente cultua andando na rua, tendo o nosso momento com Deus, porque estamos ligados a Ele em todo momento da nossa vida. E aqui é o lugar que também nós cultuamos a Deus, mas é o lugar que nós estamos em comunhão com nossos irmãos, onde nós reconhecemos que precisamos um dos outros, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Então, cada um possui uma função específica dentro da igreja. Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá na igreja, vou ficar sentadinho. Esses dias eu estava conversando com a irmã, até a irmã Olivia, a esposa do diácono, irmão Carlos, e ela falou, né, que eles estavam numa igreja, ela falou assim, nossa, mas tem tanta gente trabalhando, ninguém vai precisar de mim, mas não, acabou que precisaram dela. Então, a gente às vezes se sente meio retraído, porque são tantas pessoas, mas às vezes a gente foi designado para uma função específica que às vezes ninguém ninguém faz, mas Deus separou a gente e a gente com aquele jeitinho vai. E a gente, às vezes, a gente se sente meio retraído, porque são tantas pessoas, mas às vezes a gente foi designado para uma função específica que às vezes ninguém faz, mas Deus separou a gente e a gente com aquele jeitinho vai
vai atuar. Então, para mim é isso, é um momento de comunhão, é um lugar de comunhão, onde nós trabalhamos em busca e em prol do reino de Deus. Amém. Algum irmão da... Que eu vou falar, lembrar do que eu vou falar, já dá vontade de chorar. Que acontece? Eu e Binho, né, como líder da juventude, tem algo que a gente escuta muito, eu principalmente, sobre os adolescentes que vêm para cá durante o dia. E eles têm aqui como uma casa, porque é problema dentro de casa, enfim, várias situações. Ai, gente, calma. É porque eu vou falar da Nicole. E Nicole não está aqui com a gente hoje. E a Nicole é uma adolescente nossa. E eu me aproximei muito dela. E ela hoje foi embora, né? Foi com a mãe, não queria ir. Foi morar em Belém do Pará, e por situações familiares. E ela sempre falou isso para mim. E eu acredito que para os adolescentes também. Que desde quando ela entrou aqui na igreja, que ela conheceu a gente, né, os adolescentes, ela foi num momento de social com os adolescentes, conheceu, convidaram ela para o projeto, ela passou a vir, aceitou Jesus, se batizou, enfim. E ela falava que, às vezes, ela vinha para cá durante o dia só para ficar aqui, porque aqui ela tinha paz, porque aqui ela conversava com pessoas, e as pessoas ouviam o que ela tinha para falar. E eu sei que isso acontece com o pessoal, com os nossos adolescentes, então, assim, é casa, né? E não é só a questão de usar o espaço, não. É ter se sentir realmente em casa, né? Não é só vir aqui para usar o espaço, vem, pega um violão, toca, pega uma bateria, toca, não. Mas tem prazer de estar aqui, como a gente se sente realmente na nossa casa. Então, eu vejo que a igreja é isso, né? Várias pessoas, ontem eu estava conversando com Vitória, a gente ficou um tempão conversando, e que conversa boa, né? Então, assim, é isso, você poder falar e as pessoas te ouvirem, e você também ouvir, né? E ter esse prazer de estar aqui fazendo isso, entende? Então, acho que a igreja também é casa. Mas alguém, o pessoal aí de trás aí do fundão? Irmão Carlos. Irmãos, eu entendo que às vezes é uma certa dificuldade de entender quem é a igreja, né? Às vezes fala, nós somos a igreja de Cristo. Individualmente, às vezes eu tenho uma dificuldade de entender. Eu entendo que nós somos o corpo de Cristo para a realização da obra, somos canais. Agora, quando fala de igreja, nós temos o templo. Quando fala de igreja, somos justamente sentido coletivo. Então, eu entendo que uma das coisas que nós vamos realizar aqui é o nosso culto coletivo entre os irmãos, né? Essa irmandade que vai fazer, e tem aquele ditado, né? A união não faz só açúcar, faz a força. Então, se nós estamos um grupo aqui congregado, com certeza nós vamos direcionar. E a Monique também colocou ali, a igreja é lugar de acolher, não é, as pessoas. Esse local aqui, que nós temos que ter essa visão de estar acolhendo. Então, a igreja é onde a gente vem, estar junto com os irmãos, prestando nosso culto coletivo, adorando a Deus, né? Comunhão aqui. E às vezes eu fico pensando, pessoas, eu não preciso da igreja. Então aí a história hoje desengrejado, né? Eu não entendo como é que as pessoas podem, se realmente a igreja, vamos lá no Novo Testamento, a gente vai ver ali, falando de igreja, que é comunidade unida, prestando um culto ao Senhor. Às vezes o local não importa, mas ali prestando um culto ao Senhor. Então eu entendo que a igreja deve ser essa irmandade, juntos, prestando um culto e caminhando na presença de Deus. Amém, irmãos. Bom, o irmão Carlos, a Monique e a Isabelle, além de todo mundo, mas eu estou citando eles porque eles trocaram num aspecto de dois textos que eu separei para compartilhar nesse momento, sem me delongar muito, mas que vão falar justamente do aspecto que eu quero trazer, que é
como essa influência comportamental no consumo, que está mudando a relação das pessoas com os lugares, com as coisas, interfere na igreja. Em março desse ano, 2022, saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi publicada amplamente, é um censo. Então saiu esse censo falando sobre um assunto que interessa muito a gente, que é o crescimento dos evangélicos, dos cristãos, em várias faixas. A pesquisa é bem ampla. E ela pontua duas coisas que são importantes para a gente nesse momento. O primeiro é que o grupo de jovens entre 16 e 24 anos de idade, que se declara não evangélico, como o irmão Carlos falou, hoje é maior do que o grupo de jovens que se declara cristãos ou cristãos evangélicos ou católicos. Jovens que desenvolvem uma religiosidade. O grupo de jovens não evangélicos que se declara não evangélicos. Mas por que eu estou falando disso? Porque essas pessoas não estão na igreja. Quero ler uma coisa para os irmãos rapidamente. Olha que coisa interessante. Depoimento de uma jovem entrevistada. Eu não tenho religião, mas eu sempre fui totalmente contra isso. Mas eu acredito em tudo, principalmente em Jesus e em Deus, no único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que ajudam muito e sempre que podem vão me ajudar. Acredito nas energias do universo. O nome dessa jovem é Mariana, está citada no site onde eu fiz a pesquisa, e ela se declara não evangélica, ou não tenho religião, mas eu acredito principalmente em Jesus e, acima de tudo, no único e soberano Deus. Pessoas que não querem ter uma relação com a igreja, mas buscam uma relação com Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo, que também está representado na mesma pesquisa, traz a seguinte informação, que no ano de 2020, a última pesquisa tinha sido em 2016 e a atual foi em 2020. Então, nesse recorte de 4 anos, foi identificado pelos pesquisadores que o grupo de jovens cristãos evangélicos teve o maior crescimento nesse período. E hoje somam jovens entre 16 e 24 anos, 13 milhões de pessoas. São 13 milhões de jovens entre 16 e 24 anos que se declaram cristãos evangélicos, só evangélicos, que fazem parte de uma igreja evangélica. Mas tem um dado, eles fazem parte de uma igreja evangélica, se identificam, mas não se identificam apenas com uma igreja evangélica. Então, eles participam de vários cultos em várias igrejas, de acordo com as suas preferências ou as suas necessidades. É o segundo grupo de jovens. Um se declara não evangélico, não religioso, mas quer um relacionamento com Deus. O outro é cristão evangélico, pertence a uma igreja, mas não se identifica só com aquela igreja. Participa de um culto aqui, de um culto ali. E aí, enfim, o culto for oferecido, está dentro do meu interesse, eu vou dentro daquele culto. Aquela igreja tem uma reunião que está dentro do meu interesse, eu participo daquela reunião. Aquela outra igreja faz um movimento, um trabalho que eu acho legal, eu participo daquele trabalho, daquela situação, eu me envolvo, eu tenho amizade com todo mundo. Por que que isso é uma coisa que nós temos que observar? Porque isso é um recorte dentro do nosso grupo que confirma essa mudança comportamental na sociedade. Eu não, na cabeça dessas pessoas, eu não sou de uma igreja. Eu participo de uma igreja, mas eu posso participar de outras. Está tudo bem. A gente faz isso também. Mas dentro do quê? De uma direção do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque, como o irmão Carlos, a Monique e a Isabelle falaram, irmãos, igreja é comunhão.
Igreja é casa, é se sentir em casa, se sentir pertencente a esse lugar. Eu não fui criado aqui, então vou falar das minhas experiências. Eu me converti com mais ou menos 10 anos de idade. E lá na terceira igreja, eu costumava dizer quando eu era membro de lá, por ter passado muitos anos, que eu conheci os cantinhos. Hoje a igreja está muito diferente, fez muitas obras, mas eu conheci os lugares, os cantinhos. E eu tenho experiências marcantes na minha vida que se misturam, confundem com aquele lugar. Foi lá que meu pai se converteu. Foi lá que eu me casei. Meu primeiro filho nasceu lá. Eu conheci a minha esposa naquela igreja. Eu vivi muitas experiências marcantes. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, desde lá de trás, da época da inflação, também têm essas experiências. Viram esse templo ser construído, ajudaram na construção desse templo. E muitas outras coisas, muitas outras experiências que vão marcando. Então, a nossa história se confunde com a história do lugar. E, às vezes, acaba se tornando uma história só. E isso é um sentimento que, se eu estiver errado, o pastor Matheus me corrija, mas, a meu ver, é bíblico. Porque é exatamente o que o livro de Atos nos ensina no capítulo 2, os versículos de 42 a 47. Olha o relato da igreja de Atos naquele período, rapidamente. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas suas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Dividiam a vida, dividiam as preocupações, dividiam os alimentos. Ele continua dizendo: vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e, caindo na graça de todo o povo, todos os dias era acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Igreja é um lugar de pregação da palavra? Claro que é. É um lugar de oração? É claro que é. É um lugar de ensino? É evidente que é. É um lugar de louvor? Sim, é. Mas a igreja é também, fundamentalmente, um lugar de comunhão. Dividir a vida, se conhecer, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque se não for assim, irmãos, a gente voa igual folha. E aí, quando chegar o tempo, que é o tempo que Paulo fala para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, quando ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra, exorte, repreende, ensine com paciência e amor, porque vai chegar um dia em que as pessoas, não suportando a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, escolherão para si falsos mestres que pregarão conforme as suas próprias vontades. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que em outras igrejas existem falsos mestres. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente age com essa maneira de pensar, que é a relação de uso, inclusive da igreja, a gente se coloca numa condição de ser manipulado por falsos mestres. Quando eu vou numa igreja pelo que eu vou ouvir lá, e não pelo que eu quero ouvir, não pelo que eu preciso ouvir, não sou eu, ou melhor, não é Deus que me dá o alimento que eu preciso, sou eu que escolho o que eu vou comer, ou melhor, do que eu vou me alimentar. Porque evidentemente o pastor Matheus, que é o homem de Deus aqui à frente do rebanho, não vai pregar somente o que ele quer, e não vai pregar somente o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos. Então, num dia, nós vamos sair daqui felizes porque Deus falou exatamente aquilo que a gente queria ouvir, glória a Deus. Mas no outro dia a gente vai sair meio torto, porque Deus falou não o que a gente queria, mas a gente não queria, mas precisava ouvir. A chibata bateu com força, mas é para o nosso bem.
É exatamente para o nosso bem. Se a minha relação com a igreja é uma relação de somente eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque eu gosto do que eu ouço, eu vou porque eu gosto da experiência, no momento que eu passar a não gostar, eu não venho mais. Eu não vou mais. E aí, no momento da dificuldade, quando começar a balançar muito, eu não tenho raízes profundas em lugar nenhum. Eu não tenho ninguém para dividir a minha dor comigo, para dividir o pão comigo. E é isso que Atos está dizendo. Eles tinham tudo em comum, eles dividiam o pão porque eles estavam juntos. Todos os dias juntos, eles se conheciam, eles se amavam, eles tinham as diferenças deles, de vez em quando davam um curto-circuito, mas eles estavam juntos. Juntos, irmãos. E igreja é um lugar de a gente andar junto. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É isso que é ser igreja. Amém? Não é mensagem, não. O pastor ainda vai pregar, ainda me empolguei, desculpa. Vamos ficar de pé, irmãos? A gente vai ler o texto de Salmos e vamos cantar. Igreja também é lugar de cantar, né, Isabel? O pessoal está ali bravo comigo que eu estou falando, mas eles querem cantar. E vamos cantar então. Salmo 117, irmãos, diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Os irmãos, porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Enquanto nós cantamos, o irmão, a irmã que desejar trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, pode fazer isso. O gasofilaço está aqui e também os nossos canudos aqui para as ofertas de missões. Vamos louvar ao Senhor. Quero louvar
me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti. Totalmente fiel até o fim. Determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu esforço ao céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Você pode se sentar, querido irmão, querida irmã. Domingo à noite, no musical do coro feminino, eu iniciei a fala falando sobre o nosso mundo que torna as coisas cada vez mais descartáveis. E aí, a gente falou sobre a maneira como Deus não nos vê de maneira descartável. Ele nos restaura, Ele nos faz de novo, não nos recicla, não é? E hoje, nessa quarta, falando sobre consumismo, sobre a nossa sociedade, nós estamos falando sobre nós não tornarmos a igreja algo descartável para nós. É o contrário, a gente não tratar a igreja de maneira descartável. E tudo aquilo que foi dito foi muito bem explanado, a empolgação do pastor Alex foi bem-vinda. Porque agora a mensagem já está no nosso coração. Eu não preciso ficar esticando muito não, porque Deus já falou com a gente. E eu vou até aproveitar, inclusive, deixar um gancho para o próximo domingo de manhã. Porque a gente precisa pensar um pouco mais sobre essa ideia. De não pegar essa cultura de consumir, de usar, e fazer com que isso tome conta da nossa maneira de nos relacionarmos com a igreja, com as coisas de Deus. Nós precisamos não ter igreja e nem usar a igreja. O pastor Alex disse, nós precisamos pertencer. E pertencer a uma igreja é muito mais do que frequentar, é muito mais do que estar com o nome no hall de membros. Pertencer à igreja é entregar algo a ela. E não é o dízimo que eu estou falando. Porque se pertencer à igreja é dar contribuição financeira, então quem pertence à igreja não é você, é o seu dinheiro. Você não pertence. Mas o que é pertencer à igreja? Pertencer a Deus. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia no próximo domingo. Eu quero deixar você já convidado para no domingo de manhã a gente falar sobre isso. Por quê? Irmãos, esse tema do mês da juventude é fundamental para a gente, mudar a nossa mente. A palavra de Deus, ela fica ou não desatualizada. A palavra de Deus se desatualiza? Não, jamais. Então, se Paulo disse aos Romanos, em Romanos capítulo 12, para mudarmos a nossa mente, então a convocação para mudar a mente permanece até hoje. A mudança de mente não para, ela é contínua. Aí a gente tem que se perguntar, como nós precisamos mudar a nossa mente hoje? Essa é a pergunta. E nessas quartas-feiras a gente vai falar sobre isso. A mudança de mente na nossa relação com a igreja. Sobre ter, sobre ser, sobre pertencer, sobre usar. Para saber como é que nós estamos. Será que nós somos usuários da igreja? Será que a nossa relação com a igreja hoje é de posse? Nós temos ela? Ou eu tenho uma igreja como aquele que tem um time? Ou eu pertenço a ela? Ou eu contribuo com ela, então quem pertence a ela, na verdade, não sou eu, e sim o meu dinheiro? Então a gente vai clarear um pouco mais sobre isso.
Mas você sabe uma coisa que a igreja faz poderosamente? É transformar a vida da gente. Impactar a vida da gente. Não é o pessoal do Impacto, está aí. Então, quero chamar o pessoal do Team Impacto para chegar aqui, para rapidamente falar. Agora? Isso. Eles acharam que eu ia pregar 1 hora. Né? Não, mas Deus já está falando poderosamente. A gente precisa já caminhar para encerrar, para Deus ir confirmando aquilo que Ele falou no nosso coração até agora. Team Impacto vai falar. Depois, Jaque, vamos dar uma palhinha também sobre as atividades do Ministério de Evangelismo. Então, pode chegar aqui, porque você também é do Impacto também. Você é do Fuzuê do Impacto, não é? Não é? Do movimento. É do povo é do movimento da Aleluia, né? Isso. E aí, depois que a Monique terminar a parte do Team Impacto, você fala um pouquinho sobre a nossa agenda de trabalho do Ministério de Evangelismo. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Já que dessa vez foi a Uber do Team, né? Levou esse povo para... Gabi, fica sem graça não, vem cá. Levou esse povo, né, na igreja onde eles iriam. O Team Impacto é o acampamento, né, da agência Agir dos adolescentes de 12 a 17 anos. Né? O Michel já foi aqui da igreja, hoje ele está um pouquinho doentinho, não pôde estar aqui. E, nesse último final de semana, quem foi a Gabi, Miguel e Pedrinho. Né? Ficaram bastante conhecidos lá, porque o povo está me mandando mensagem, quando eu postei hoje a foto, postei no Stories, aí o pessoal, né, comentou. E eles vão falar em poucas palavras, irmãos, sobre o que mais impactou eles, ou o que foi o Team Impacto para eles, né, o que eles acham que precisam, enfim, mudar ou atuar aqui na igreja. Deus já colocou no coração deles o que eles vão falar. Estão muito nervosos, né, porque correm de microfone, mas calma, gente, fica tranquilo, estou aqui do lado de vocês, segurando a mãozinha. Vamos lá, Gabi. Eu primeiro não. Não vou falar primeiro. Não vou falar primeiro, não. Crescida, nascida na igreja. Eu acho que o que mais impactou nós três, mas principalmente eu, para mim, no caso, foi o tema principal desse impacto, que foi uma atitude muda uma situação. Eu acho que é exatamente isso que a nossa igreja está propondo muito ultimamente, que é com o nosso evangelismo, tudo que a gente está fazendo nas ruas. Nós temos que ter cada vez mais atitudes, cada vez perder essa vergonha, né? De falar de Deus, de evangelizar, porque tem muita gente na rua que precisa e a gente não sabe, e uma atitude pode mudar uma situação, pode mudar a vida de uma pessoa, só orar pela vida dela pode salvar muito mais do que a gente imagina. Eu acho que é exatamente isso que o Impacto me ensinou, principalmente, que é ter uma atitude. Como ele falou, um abraço pode ajudar muitas pessoas. Tipo, você não sabe como um abraço pode ser reconfortante. Isso eu aprendi lá. E o que eu aprendi lá no Radical, no Impacto, eu vou levar para a vida toda. É algo que ficou na minha mente e eu sempre vou guardar para mim. E eu quero sempre espalhar o que eu aprendi. Ir na rua, evangelizar tudo que eu aprendi. Eu achei algo maravilhoso. Que é uma sensação única que, quem sabe, um dia eu vou poder repetir. Nosso profeta. Ah, sim. Teve um acontecimento que foi único. Quando a gente estava no processo lá, durante a semana, aconteceu um negócio impressionante, que tinha uma mulher que entrou no meio da roda. Ela não era de nenhum esquema, ela foi uma pessoa normal da rua. Que lá eu vi o principal poder, o que a gente pode fazer. A gente fez ela aceitar Jesus. A gente batizou ela, a gente aconselhou ela, a gente fez ela voltar para Jesus. Ela estava bem afastada e ela pediu para entrar na roda. E a gente falou, ela chorou com a gente e se emocionou com a gente. Isso foi um negócio muito lindo, que eu amei cada momento, cada dia que eu passei lá. Não sei falar. Eu fiquei em grupos totalmente diferentes do grupo deles. Então, não passei pelas mesmas situações, mas
durante o final de semana que a gente passou lá, mudou totalmente a perspectiva do mundo. que mudou totalmente o meu pensamento sobre tudo que rolou lá. Tudo. Não teve... Dá valor Aham. a tudo que lá foi doideira. Foi, não dá, é que não pode falar muita coisa. É. Isso é muito difícil. Não dá para falar muito, porque não pode contar. O importante é que foi um radical. Gente, esse povo ainda precisa deixar para trás esse medo de microfone, né? Mas, em nome de Jesus, esse é o mês. Isso vai acontecer, né? Amém. O que o Pedro falou, a gente fez uma reunião depois que eles chegaram, né, do Team Impacto, e o Pedro, quando contou essa história dessa moça, eu fiquei emocionada, porque eu choro com tudo, né? Mas foi algo assim que mexeu comigo, porque são adolescentes. Eles estavam participando de um processo, essa moça da rua, assim, do nada, chegou, perguntou o que estava acontecendo, né, Pedro? E entrou, pediu para caminhar com eles, e eles foram, oraram por ela, né? Ela chorou, se emocionou, e eles, adolescentes, perguntaram se ela queria aceitar Jesus, e ela disse que sim, né? Então, é só a gente entender que a gente tem essa autoridade no nome de Jesus, quando a gente tem o Espírito Santo, né? E eles entenderam isso, né? Muitas coisas a gente pôde compartilhar nessa reunião que a gente fez, né, após o Team Impacto, e foi realmente muito impactante. Muitas coisas eles contaram para a gente lá, que foi muito bom, Miguel, Gabi e o Pedro, né? E eu gostaria de pedir a vocês, irmãos, que nesse mês... Gabriel, vou pedir para você colocar a foto que eu te coloquei para você, por favor. Falando agora sobre a juventude, só para a gente finalizar. Essa foi a quantidade de pessoas que tinham ontem, irmãos, aqui no projeto. Não sei quantos já conseguiram ver no Instagram, mas olha a quantidade de adolescentes e jovens que tinham ontem aqui no projeto com a gente, né? E é gente beça, irmãos. Pedir para esse povo fazer silêncio na hora que tem que fazer, orar, ensinar a cantar com vontade, enfim, né? Dançar na presença do Senhor, tudo isso não é fácil, mas Deus está com a gente, né? E com as orações dos irmãos, com certeza, a gente vai muito mais além. E esse é o mês da juventude, e o tema do mês da juventude é Mude Sua Mente. Então, que não fique só para os adolescentes, para os jovens, mas que toda a igreja abrace essa ideia, né? Mude sua mente. E esteja junto com a gente, irmãos. Esteja procurando ajudar esses adolescentes, seja com uma palavra, seja com oração, seja numa conversa, enfim. A gente não sabe a gama de coisas que podem acontecer aqui durante o dia, durante a semana, né? Mas a gente sabe que eles precisam da gente, a gente precisa das orações de vocês também, Binho, eu, Davi, que somos os líderes, né? Pastor Mateus está sempre apoiando a gente, Pastor Crispim, Pastor Alex, esse mês também vão estar junto com a gente, né? Então, é isso que eu queria pedir aos irmãos, que estejam orando por essa juventude, né? E abracem esse tema junto com a gente. Mude a sua mente. Jaque, pode vir, por gentileza. Boa noite, gente. Eu já vim uniformizado, ó. Já vim com a camisa de serviço do Team Impacto. Gente, vocês não têm noção de como é servir no Team Impacto. É uma coisa assim impressionante. Então, a gente não pode comentar, mas o deles acontece na rua. Por isso teve essa abordagem dessa mulher. Entendeu? Então, o deles é uma caminhada na rua, é um bairro. Eles fazem, muitos vão lá fazer o que não fazem nem nas suas próprias realidades, né? Enfim, mas eu não vim aqui para falar disso, não. Eu vim aqui para falar sobre um workshop de palhaçaria que vai ter aqui na nossa igreja. O que é um workshop? É uma mostra de trabalho. Mostra de que tipo de trabalho? De evangelismo criativo com palhaçaria. Quem pode fazer? Todo mundo pode fazer. A gente tem como objetivo aqui, ó, proporcionar conhecimento sobre evangelismo criativo, utilizando a palhaçaria como recurso. E não é aquele palhaço de circo, a gente vai descobrindo aos poucos, né, do que se trata. E o público, todo mundo que estiver interessado, mas eu tenho vergonha, mas eu sou tímida. Aqui é o lugar para a gente descobrir como a gente pode
colocar a nossa vida não só para consumir o culto, mas para servir, para ser relevante para esse tempo. Também não tenho noção nenhuma, irmãos, eu nunca fiz curso nenhum desse. Vai ser uma experiência que a gente vai aprender junto. E o que eu posso falar para vocês é que a gente vai ter material do Instituto Mateus 25, que é um pessoal que trabalha com capelania hospitalar, eles visitam abrigos, orfanatos, eles têm um trabalho muito sólido, compartilharam material com a gente para poder multiplicar. Tem também do projeto Jovens com uma Missão, que é o Jocum, alguém já deve ter ouvido falar aqui da Jocum, então vai passar um pouco desse tipo de trabalho também. E vai acontecer no dia 13 de agosto, no sábado. Vai ser na parte da tarde, de 14 às 5h30. O investimento é 1 quilo de alimento não perecível. Vou falar específico sobre esse investimento. Qualquer curso desse que você for pesquisar na internet, no Instagram, onde for, sempre vai ter um investimento e nunca vai ser perto. Você vai ter que pegar um ônibus, vai ter que gastar com transporte, você vai ter que pagar a inscrição, vai ter que pagar a alimentação, o que você for lá. Gente, nós conseguimos ofertar um curso que o investimento é 1 quilo de alimento não perecível, que, inclusive, vai para o celeiro da nossa igreja. Então, é uma oportunidade única. Mas eu não tenho noção, eu não sei se eu vou para a rua. Enfim, aqui é o lugar para você descobrir se é o que você gosta, se é o que você pode fazer. E mesmo que você não tenha nem certeza do que é ainda, vem participar com a gente. Tem um link de inscrição, que é tipo aquele link que a gente se inscrevia para o culto da igreja. É um link daquele. Venham, participe, faça o curso. E a gente está precisando de gente, né? Não só para consumir, né? Para servir. Peguei a mensagem do consumismo aí. É isso aí, exatamente. Então, se você entendeu como é que é o projeto, eu acho que você entendeu que pode ter importância na sua vida. Então, no workshop de palhaçaria, você vai aprender estratégias criativas de evangelismo. Se você se considera alguém envergonhado, é o dia para você ficar sem vergonha. Tá vendo? Que coisa boa, não é? Vamos orar por esse projeto, todos, e outros que a gente vai tomar conhecimento, porque a nossa igreja não pode parar. Nós temos que continuar servindo ao Senhor. E a gente vai orar, a gente vai encerrar esse culto e a gente vai para casa cantando que nós precisamos, nós queremos ser usados na maneira como o Senhor quer nos usar. Não é? Então vamos mudar a nossa mente para que nós sejamos cada vez mais instrumentos vivos na mão do Senhor. Pai, nós queremos te louvar e agradecer por essa noite, onde a sua palavra nos moveu na direção do Senhor. Aprendemos mais sobre Ti, aprendemos mais sobre o que nós precisamos ser para este mundo e o que nós não devemos ser neste mundo. Que a nossa vida esteja completamente entregue em Tuas mãos e que toda a Sua obra seja realizada através de nós, através dos projetos de nossa igreja, tenham a nossa participação, a nossa entrega, a nossa dedicação também. Nós te louvamos pelo projeto de impacto, todas as pessoas envolvidas nele. Nós queremos, Pai, ali, vocações foram despertadas, vidas espirituais foram restauradas, pessoas foram chamadas para uma convivência contigo. E nós te agradecemos, porque existe o Team Impacto, porque existe o projeto Impacto Radical, que tem movido os corações de tantas e tantas pessoas. Cuide para que continue, Senhor, sendo essa bênção na vida das igrejas. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Excelente noite a todos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me
transforma-me conforme a tua palavra.